Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com o poeta Adão Ventura Ferreira Reis. Adão Ventura nasceu na cidade de Santo Antônio do Itambé. Formou-se em Direito pela UFMG. Estreou em livro em 1970 com o livro Abrir-se um abutre ou mesmo depois de deduzir dele o azul. Desde então, Adão Ventura publicou os seguintes livros de poesia: As Musculaturas do Arco do Triunfo, de 1976. Jequitinhonha, Poemas do Vale, de 1980. A Cor da Pele, de 1980. E o último livro, Textura Afro, em 1982. Adão Ventura tem ainda participação em diversas antologias no Brasil e no exterior. Publicou também um livro intitulado Pó de Mico, Macaco de Circo, dedicado ao público infantil. Adão Ventura foi participante do Suplemento Literário do Minas Gerais no período de 1968 a 1989. Em Brasília, Adão Ventura desempenhou também diversos cargos públicos. Tudo bem com você, Adão Ventura? Tudo bem. Sobretudo quando estou aqui em Minas, é uma maravilha, né? Revigora. Revigora. Então tá ótimo. E vem de encontro à inspiração. Pois é, por falar em estar aqui em Minas, eu queria te perguntar o seguinte: afinal de contas, você nasceu em Santo Antônio do Itambé ou você nasceu no Cerro? Olha, isso é uma história interessante, viu? Porque existe uma disputa grande entre a comunidade do Cerro e de Itambé com relação à minha pessoa. Eu nasci no Itambé quando o Itambé era distrito do Cerro. E hoje Itambé é cidade. Agora, o pessoal do Cerro não abre mão da minha cidadania. Da minha filiação. Eu acho isso muito bom, isso é muito simpático, porque ambas cidades, né, as pessoas são pessoas hospitaleiras, amigas, e que têm todo um carinho para com a minha pessoa, com a minha poesia. Isso é fabuloso. É uma sensação de gratificante, né? É. Eu me sinto nascido nas duas cidades, né? Ótimo. Embora os meus documentos registrem Santo Antônio do Itambé. Ok, Adão Ventura, seu livro A Cor da Pele é o mais comercializado, é um sucesso editorial, está na 5ª edição. Dá para você comentar um pouquinho para nós? A Cor da Pele é o meu livro mais conhecido. Ele foi publicado em 80 e em 88 ele chegou a alcançar 5 edições. Isto, em se tratando de um livro de poesia, é um sucesso, é um fenômeno. Ele foi adotado em 3 faculdades mineiras: a Newton de Paiva, a Faculdade de Ciências e Letras de Itabira e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Valadares. Foi uma experiência muito interessante, porque eu tive a oportunidade de debater assim, direto assim, o meu trabalho com os estudantes, com os vestibulandos. E esta mesma obra foi publicada na Alemanha, uma parte dela, 10 poemas, saiu editada numa antologia, e que, por sinal, fez um grande sucesso. São 17 poetas negros que foram lançados lá. Eu achei muito interessante porque isso é um testemunho do trabalho da gente, da força do trabalho da gente. Uhum. É o reconhecimento público, né? É verdade. E outros poemas também da Cor da Pele foram traduzidos até para o húngaro. Quer dizer, diversas línguas que eu não sei falar, né? O alemão, por exemplo, eu não sei falar. Mas é gozado, né? Isso. Ok. Agora, um crítico da sua obra, Adão Ventura, o ensaísta Silviano Santiago, ele observa essa sua insistência para com que o preto assuma a alma negra, né? E num poema seu, eu até te pediria para ler para nós, é exatamente disso que trata. Eu te pergunto, como é que fica hoje essa ideologia da cordialidade, né? Ela está acabando? Você acha que os negros estão se tornando mais negros?
O poema se chama Preto de Alma Branca, Ligeiras Conceituações. O preto de alma branca e o seu saco de capacho, o preto de alma branca e os seus culhões de cachorro, o preto de alma branca e a sua cor de camaleão, o preto de alma branca e o seu sujar na entrada, o preto de alma branca e o seu cagar na saída, o preto de alma branca e o seu sangue de barata cada vez mais distante do corpo da grande mãe África. Eu uso assim uma série de terminologias populares para montar o poema. É uma coisa curiosa. São ditos populares que se ouve a cada momento, a todo momento, né? E aí eu consigo dar uma forma literária, uma forma poética, e resultou num poema forte até. Muito forte. Agora, o sentido da pergunta... É se você acredita que hoje o negro tem assumido essa, de fato, a alma negra, quer dizer, não o negro assumindo a alma branca. Você acha que isso está acontecendo mais hoje com relação Isso é uma ao consequência negro natural de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido pelas comunidades negras, né? O tempo é responsável por esta evolução. É claro que tem muita coisa ainda que precisa ser mudada, né? Mas a cabeça do negro está mais aberta do que nos anos 60, que a gente sofria muito com isso. Eu acho que também é problema da mídia, né? O mundo hoje é menor, né? O que você fica sabendo que está acontecendo em várias partes do mundo. E a comunidade negra aqui tem condição de receber um recado, a comunidade negra americana, do que está se fazendo lá. Então, hoje é até mais fácil trabalhar com esse tipo de coisa, né? Mas você acha que tem havido mais atividade nesse sentido? Quer dizer, é visível que há mais atividade nesse sentido? Isso começou praticamente em 88, né, o centenário da abolição da escravatura. Agora, o próprio governo hoje, o Fernando Henrique, ele tem obras sobre o problema racial. Ele tem um livro, até a defesa de tese dele, que ele analisa a presença da comunidade negra no Rio Grande do Sul, nos estados, sobretudo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu acho que, quer dizer, não é a prioridade, evidentemente, do governo, esse tipo de coisa, mas ele tem consciência do problema, né? E é uma coisa também que vai evoluindo, os caminhos vão se abrindo de acordo com o trabalho que vem sendo feito, né? Que é feito. Pois é, não é muito incomum a gente ouvir falar, por exemplo, que sonho de preto é se casar com mulher branca, e às vezes loura, né? Está muito no imaginário popular. E há quem exemplifique isso com o suposto caso entre Pelé e Xuxa. Eu sei que você tem um poema dedicado a esse tema, dá para você ler para a gente e comentá-lo nessa perspectiva? Deixa eu ver se eu acho esse poema aqui. Olha, é o seguinte, aliás, esse poema é um poema polêmico. Vou até ler aqui. Meu sonho. Meu sonho não é ter uma mulher branca que me chame de crioulo a vida inteira. Meu sonho não é ter uma mulher branca que me acuse de ter misturado sua raça. Evidentemente que esse poema fala de uma pessoa, de uma união como uma pessoa racista. Então, às vezes a pessoa paga caro pelo fato de se unir a uma mulher nessas condições. Agora eu tenho outro tipo de análise, por exemplo, o mundo que eu sempre vivi, né? Na universidade, o dia a dia. Então eu me relaciono muito mais com as mulheres brancas do que com a mulher negra, infelizmente, né? Então, é natural que se você tem um sentimento, quer dizer, a porcentagem muito maior desse sentimento recair sobre uma mulher branca do que uma mulher negra. Pois é, então agora não é uma coisa proposital. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso, que é o seguinte: em grandes empresas, por exemplo, a gente vê que os cargos de topo, né, os cargos mais altos do ponto de vista administrativo, a presença do negro ainda não é muito significativa. Você está citando a vida acadêmica, a vida universitária também. Eu queria te perguntar, como é que você vê isso? Mesmo na própria empresa, mesmo? Na própria empresa, né? Você trabalha na empresa, você não tem quantas mulheres negras, né? Você convive com elas. E dentro da própria universidade, você está dizendo que há essa tendência natural também.
Descendência natural. Isso tem, hoje eu acho que a porcentagem, eu nem sei, precisava até procurar, a Faculdade de Direito, principalmente, eu gostaria de saber qual a porcentagem de negros tem hoje. Porque eu entrei, naquela época, como eu acabei de falar antes, as coisas têm mudado. Pode ser que tenha hoje uma porcentagem maior, né? Não sei. Agora, mas eu queria falar sobre o problema do sentimento. Então, eu acho um relacionamento natural, assim, você convive com a pessoa e aquilo ali se transforma em caso de amor, né? Claro. Agora também, não é que eu condeno esse relacionamento ostensivo, né? O cara, por exemplo, há poucos dias até saiu uma foto do jogador, não sei como é que ele chama, gente. Um desses jogadores lá. Sei que ele estava com uma mulher branca, uma até japonesa. E o Estado de São Paulo deu na primeira página, né? A mulher muito bonita. E eles botaram uma legenda assim, a bela e a fera. Né? Quer dizer, tem uma ponta de racismo aí, né? Muito grande. É verdade. Inclusive foram os próprios jogadores de futebol, numa reportagem recente que eu estava lendo, dizendo que é comum eles terem veículos de luxo, né, e serem parados por suspeita de assaltantes. Quer dizer, eles dizem, olha, eu tenho lá uma D20, um carro de luxo, dificilmente eles param um homem branco, a polícia para um homem branco, e geralmente ele diz, e na maioria das vezes um policial também negro, É verdade. que alimenta esse próprio... Como é que você vê isso? Né? Olha, inclusive nós temos casos concretos aqui em Minas, daquele jogador Paulo Isidório, né? Ele estava com um carro novo e a polícia o parou e parece que ele entrou com processo contra o Estado, qualquer coisa assim. Eu sei que o negócio esquentou, sabe? Isso acontece principalmente aqui em Minas. Em Minas? Sobretudo em Minas. Pois é, essa sua experiência em termos da negritude no Brasil, como é que ficaria um mapa de... Por exemplo, a Bahia já tem uma outra característica. Como é que fica isso em termos de Brasil? Em termos de Brasil, por exemplo, você vê o caso da Bahia, por exemplo, tem uma porcentagem de negro de, acho que 80% de negros. Mas o negro Mesmo assim, não assume o poder, né? Poder político. Você vê que lá o Gilberto Gil foi vereador, teve um prefeito negro também, mas não foi eleito pelo povo, foi um prefeito biônico. Então, o negro não vota em candidato negro, que é o problema dessa imagem distorcida que o negro tem hoje. E isso nós podemos responsabilizar, sobretudo, os livros didáticos, né? Onde o negro é sempre, a imagem vem de um jeito irresponsável, alcoólatra, essa coisa toda. E que precisa ser feita uma revisão, que já o ministro da Educação já está preocupado com isso, fazer uma revisão nesses livros didáticos e começar a cortar o mal pela raiz. Claro. Né? Porque também é outra coisa, você ficar pregando para adultos. Eu acho que o caminho certo é pegar a pessoa quando está recebendo as primeiras formações. Né? O adulto ele já tem um ponto de vista mais ou menos formado. Né? Pois é, você tem poemas dedicados a Teodoro da Fazenda, seu avô, a José Ferreira Reis, seu pai, vovó Justina, não é isso? Tem a minha mãe. E, quer dizer, você exatamente, esse caráter da negritude passar de pai para filho. E o que a gente vê no caso brasileiro, pelo menos, a gente percebe isso muito nitidamente, é que o branco vai passando o mesmo racismo de pai para filho, né? Quer dizer, ao invés de receber uma palavra que você está tocando, né? De um pai mostrar o que não é, né? Ele mostra exatamente as piadas contra o negro, as piadas que tematizam o negro, mas sempre como um ser menor. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma fase que eu fazia muitas palestras em colégios, em faculdades aqui em Belo Horizonte. Uma vez eu fui falar num colégio na Savassi, e foi um negócio muito interessante, porque a televisão foi cobrir. Então as crianças se sentiram à vontade, né, durante a entrevista. E elas disseram mesmo que no bairro onde elas moravam, que negro era lavador de carro, que era jardineiro, que eles não tinham conhecimento de um negro bem-sucedido, formado, de um negro advogado, negro engenheiro. Então as pessoas tomavam o maior susto, assim, né, esses colégios chiques, que eu ia falar. E era
uma novidade, né? Uma novidade para eles. É uma experiência muito interessante, porque essas crianças mudaram depois que ouviram a minha mensagem, né? Chegaram Claro. em casa com... É educativo. chegaram em casa com outro raciocínio. Agora, outras escolas também deixaram, muitas escolas deixaram, algumas escolas deixaram de adotar meu livro pelo fato do livro abordar o tema do negro. Isso, o professor falou, olha, eu quis trabalhar com o seu livro, mas a direção não permitiu. Não permitiu, né? Mas a grande maioria aceitou o livro. Né? Grandes escolas aí, tipo Pitágoras, Promove, todas. O que é muito bom, né? Às vezes eu chegava a fazer palestra assim numa sala de 150 alunos. Era um negócio bonito, muito interessante. Né? Ok. E outra coisa, o problema do aluno é a espontaneidade, porque às vezes você vai fazer um lançamento. Uma vez eu fui fazer um lançamento no livro, convidado a fazer um lançamento no sul de Minas. Eu cheguei lá, era aquele público do Rotary Club. Eu fiquei todo decepcionado. Que é aquele pessoal que compra o seu livro, leva para casa, põe na estante e não lê, né? Isso tem exceção, mas a maioria, né? Agora, estudante não, estudante... É valor para o estudante. Não, o estudante pega o livro, às vezes, quantas vezes eu saí ali do Promove, eu fiz várias palestras lá, eu saí e aí na entrada do colégio, os meninos sentados num passeio com o livro aberto, me paravam para discutir comigo os poemas. Quer dizer, aquilo ali é muito gratificante, né? Você sabe que o seu trabalho está sendo apreciado, está sendo lido. Ok. E o seu processo de composição, como é que é usualmente? Como é que você trabalha usualmente a concepção de um livro, o desdobramento de um livro? Olha, às vezes eu tenho, por exemplo, eu até sou feliz assim, na escolha de títulos de livro. Tem gente que tem maior dificuldade, não é o meu caso. Mas eu sou muito assim moroso para construir um livro. Eu chego até quase a me considerar bissexto. Mas é porque eu sou muito criterioso com o processo de criação, com a linguagem, com a palavra. Uhum. Eu prefiro fazer um trabalho de qualidade eu prefiro a qualidade à quantidade. Né? Escrevo normalmente à mão, que eu acho que é uma coisa assim processo mais íntimo de criação. Né? Escrevo habitualmente à noite e brinco muito com a palavra, até o poema atingir a sua forma ideal. É o que me dá muita satisfação quando eu consigo fazer um bom poema. E tem aquela hora que você sente que o seu trabalho está pronto? Como é que é essa hora para você? Às vezes, pouquíssimos poemas eu consegui fazê-los assim, de uma sentada, muito pouco. Sempre, às vezes eu escrevo poema, eu faço esqueleto, jogo lá na gaveta. Outro dia eu retomo o assunto, aí termino. E continua. A geração de 60, você está ligado à geração de 60 de Minas Gerais, a geração que trabalhou o suplemento literário. Dá para você falar um pouco dessa geração, a influência que ela tem na sua obra, quem eram os participantes? A gente fala assim de geração 60, mas até porque nós saímos uma antologia agora, chama Sincretismo, a poesia da geração 60. Uhum. E eu me sinto feliz porque eu estou foi um trabalho muito criterioso. Esse livro foi organizado pelo Pedro Lira, um poeta e professor na Universidade do Rio de Janeiro. E são 45 poetas, 15 do Nordeste, 15 do eixo Rio-São Paulo e mais 15 do restante do país. E Minas está representada por Afonso Romano Santana, Adélia Prado e eu. Tem um outro poeta que tem a vida dele toda, assim, o tempo todo dele ele vive em Brasília, que é o Anderson Braga Horta. Ele é muito conhecido em Brasília, mas é totalmente desconhecido aqui, em Minas Gerais. Uhum. E na prosa, com quem vocês dialogavam mais? Né? Nos anos 60? Olha, na prosa tinha o Jaime Prado Gouveia, que é um excelente contista, por sinal, do mesmo amicício do Braga, também o Antônio Carlos Braga, que era contista naquela época. Humberto Werneck, Sérgio Santana, muito importante Sérgio Santana. O Sérgio Santana é um cara que até hoje é um sujeito de peso. Né? Luiz Gonzaga Vieira nunca mais publicou. Era um escritor curioso, ele tinha as gavetas cheias de originais, inéditos,
mas não publicava. E esse negócio de publicar sempre foi um negócio muito difícil, sobretudo se tratando de poesia. Porque o editor, a poesia não dá retorno assim imediato, o editor não investe em poesia. Normalmente essas obras são editadas, são custeadas pelos próprios autores. E nos anos 60, a gente fala 60, mas essa coisa é mais de 70, surgiram diversas publicações, entre elas uma muito importante que se chamava Vereda, que tinha o Henri, o Iraçu Carneiro da Cunha, esse poeta morreu, e o Libério Neves. E eu participei de uma geração mais recente, que era a geração texto. A publicação era uma publicação poética, que reunia também o Henri, o Vladimir Diniz e alguns outros poetas. Tinha a revista, enquanto isso, paralelamente era editada a revista História, que o Vieira, ele era o editor dessa revista. E essa revista também, uma das primeiras publicações de Luiz Vilela, saiu estampado nessa revista. Vilela hoje é considerado um dos melhores romancistas brasileiros, né? Então foi um período assim, muito rico. E a gente vive em uma outra época. Belo Horizonte hoje não se faz mais esse tipo de reunião. Por exemplo, aos sábados a gente se encontrava todos os poetas, os contistas, para discutir a obra. Né? Havia uma unidade de pensamento, uma unidade. Mas é porque hoje as pessoas... o tempo é outro, né? Você absorve o seu tempo com outra coisa, não tem mais aquela... A Belo Horizonte era menor, né? Era menos violenta. Quer dizer, você está dizendo que dedicava-se mais tempo à literatura naquele tempo, talvez por falta de opções dentro da... Eu acabo achando que sim. Hoje a cidade tem muita opção, né? Muito bar, bonito, incrível, maravilhoso. Né? Você se dispersa mais. E outra coisa, com relação também... esse pessoal de 60 hoje são todos já... Né? Cada um tem sua família, tem suas obrigações. Apesar de que a literatura ela sempre tem um espaço sagrado, né? O artista sempre tem esse espaço. Bom, mas sem dúvida muita geração tem gente nova vindo por aí. Tem gente muito sem boa dúvida, vindo. A poesia vai continuar acontecendo sempre, né? Por exemplo, o caso do Herculano Lopes, ele é da geração bem posterior e hoje é um dos melhores escritores brasileiros. Eu vou falar em grandes escritores brasileiros também, gostaria de prestar aqui também uma homenagem ao Oswaldo França Júnior, que era uma pessoa assim, incrível, um sujeito que ia a todos os lançamentos, comprava todos os livros, incentivava todo mundo e desapareceu assim de uma maneira tão trágica, né? Infelizmente, um acidente, isso, né? Uma das nossas estradas inadequadas. Nossas maravilhosas estradas. Então, Ventura, seu leitor pode esperar de você que novo trabalho? Você está trabalhando atualmente em que... Olha, dentro do meu ritmo de caranguejo, eu estou fazendo, tartaruga, né? Eu estou fazendo um novo livro, né? Esse livro pode ser que eu publique este ano que vem. Eu nunca tenho pressa de publicar livro, não, porque deixar o trabalho amadurecer bastante. Tá bom, Dona Ventura. Vereda Literária está chegando ao fim. A última pergunta não vai ser minha. Nós convidamos o professor Marcelo, filósofo e especialista em literaturas de língua portuguesa. Vamos ver? Poeta Dom Ventura. Trabalhando com a obra literária do escritor angolano Agostinho Neto, nela eu percebo uma preocupação, que é uma convocação a que seu povo participe do processo de reconstrução da identidade angolana, né? Eu perguntaria ao senhor, e pensando no poeta como alguém engajado nas problemáticas de seu tempo, de que forma a sua poesia se insere no processo de reconstrução da cidadania do negro brasileiro, que é vítima de um preconceito que é perversamente silencioso? Professor Marcelo, eu acho que uma arma eficiente para se combater o racismo é através da leitura, através do conhecimento dessa literatura negra, que de excelente qualidade e que é tão mal divulgada entre nós. Eu acho que isso tem que começar nos bancos escolares e com amparo efetivo por parte do Ministério da Educação,
Já existe uma comissão já estudando esse assunto para fazer com que o estudante, desde os bancos escolares, tome consciência desse mal que prejudica tanto a sociedade brasileira. Ok, Adão Ventura, a Vereda Literária chega ao fim. Agradece a sua entrevista e deseja-lhe mais sucesso, esperando que a sua voz lírica desse poema Origem alcance ainda outras vozes líricas. Vestir a camisa de um poeta negro, espetar seu coração com uma fina ponta de faca dessas antigas marca curvelo em aço sem corte, feito para a morte, e acomodar no exíguo espaço de uma bainha sua dor senzala. Muito obrigado. Obrigado também. Agradeço por essa oportunidade de poder participar desse programa tão importante de divulgação da nossa literatura. E para o espectador fica este convite: ler a obra, conhecer a obra do poeta Adão Ventura. Até a próxima semana. Muito obrigado.